Olá pessoal, tudo bom? Vim falar um pouco, eu já tinha falado na sala de aula logo no início do ano, né? Mas vamos retomar para deixar um pouquinho mais claro. Eu vou fazer uma leitura aqui de um trecho do livro e depois tentar explicar, ou se não eu venho explicando na próxima aula, tá? Nós vamos falar do Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e em 1917. Como diz aqui no livro, né? Embora Auguste Comte, seja considerado o pai da sociologia, entre outras coisas por tê-la simpatizado, Durkheim é apontado como um de seus primeiros grandes teóricos. E Durkheim tenta fazer da sociologia uma disciplina científica rigorosa, né? Sabe que a ideia de ciência, eu já tinha comentado, é uma coisa que é próxima da verdade, ou que se aproxime da verdade, tá bom? Ou a verdade em si. Ele vai escrever algumas obras, né, que nem as regras do método sociológico, publicado em 1895. E ele, um dos conceitos fundamentais de Durkheim, a gente pode dizer que são os fatos sociais, né? Então, os fatos sociais, ele vai classificar de três maneiras. Vamos tentar ler aqui. Três são as características que Durkheim distingue nos fatos sociais. A primeira delas é a coerção social, ou seja, a força que os fatos exercem sobre os indivíduos, levando-os a conformarem-se às regras da sociedade em que vivem. Nesse sentido, nós podemos dizer que Durkheim vai privilegiar o Estado em relação ao indivíduo, né? Ou seja, o Estado é sempre que vai impor as suas regras. Vamos seguir um pouquinho mais aqui, ó. Independentemente de suas vontades e escolhas, daquilo que eu tinha falado. Essa força se manifesta quando o indivíduo adota um determinado idioma. Por exemplo, quando nós nascemos, nós aprendemos o idioma. Nós nascemos, como podemos dizer, no mundo construído. Quando se submete a um determinado tipo de formação familiar, que nem nós nascemos num determinado tipo de família, numa estrutura, não é à toa que às vezes o jovem se rebela daquela forma, né? Isso é um fato social, você nasce, né, sob essa coerção. Ou quando está subordinado a determinado código de leis. Aqui vai, olha só. O grau de coerção dos fatos sociais se torna evidente pelas sanções, ou seja, também as punições. Aqui o indivíduo está sujeito contra elas, tenta se rebelar. Quando tenta se rebelar, ele vai sofrer alguma sanção, né? E aí as sanções podem ser legais ou espontâneas, que nem você tenta, você não concorda com aquilo e você quer se rebelar. Muitas vezes você está infringindo uma lei, nesse sentido você vai ser punido. Ou também quando você não se adapta, que nem na escola, tem um modo de viver e você age de outra maneira, tanto você pode ser punido legalmente, como pelos colegas também por te isolar. Na verdade, o fato social é uma coisa bem abrangente, que nós podemos falar do Estado, tanto quanto grupos, né, de colegas na escola, ou de grupos na rua, do futebol. Você não gosta de jogar futebol, todo mundo gosta. É uma coisa que dá vazão a bastante análise, né? Como o vídeo não pode ficar longo, depois eu sigo em frente. Então, nós podemos dizer também que as espontâneas seriam as que vêm em decorrência de uma conduta não adaptada, como eu falei agora, né? A estrutura do grupo da sociedade, que nem todo mundo joga bola, você não joga. Que nem mesmo na escola. Você gosta de um esporte, mas todo mundo gosta de jogar futebol e você acaba sendo preterido por não gostar desse esporte, né? Tanto por uma força da lei da escola e às vezes até dos grupos que impõem essa coerção contra vocês. Tá? Depois a gente pode falar mais um pouquinho, tá bom? Mas assim, é importante notar que o Durkheim, ele privilegia muito o Estado, então o Estado como organismo vivo, então os indivíduos devem submeter, né, às regras, ou também nas religiões, aí por aí vai, tá? Seria um pouco de um conservadorismo nesse sentido, tá? Depois eu vou explicar um pouco o que é o conservadorismo, ok? Um abraço, muito obrigado.